do Senhor, ela venha de encontro às nossas necessidades. Tudo aquilo que nós estamos necessitados, precisando ouvir da parte de Deus. Fala, Senhor, a cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 126. Deus é louvado por retirar do cativeiro o seu povo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se enchera de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como a corrente das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Podeis tomar assento. Nós cantamos esta última canção, plano de salvação. Sempre para um plano de salvação de alguém que está cativo, há alguém clamando para que os céus, para que o mundo espiritual, ele se mova para que venha trazer a libertação. Jó, quando ele estava no seu estado de calamidade, ele clama a Deus, clama ao Pai, para que viesse um intercessor, que viesse alguém que pudesse resgatar e clamar pela vida do homem. Ele diz: olha, Deus está aí no mais alto lugar, no seu trono, e nós homens estamos aqui nessa luta, nessa guerra. Então ele pedia para que houvesse um resgate, e ele clama ao Pai para que enviasse. E o Pai, entendendo a situação do homem, da luta do homem, envia Jesus Cristo para nos libertar de toda opressão do maligno. Então sempre haverá uma responsabilidade na vida do intercessor, daquele que intercede, daquele que ora. O dever de orar, o dever de continuar orando. O intercessor, ele carrega o peso, ele carrega as lágrimas para que venha o bom resultado. Diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. Está falando de um povo que estava cativo na Babilônia. E quando esse povo estava cativo na Babilônia, havia homens que ficaram em Jerusalém, mas que choravam, que clamavam para a libertação do povo. Um deles era Jeremias. Jeremias orava para que Deus mudasse toda aquela situação. E hoje nós podemos entender que não há ressurreição sem a morte. Jesus deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Por que Jesus entregou a sua vida no Calvário? Ele entregou para que nós tivéssemos vida. Foi um resgate, foi uma busca. Não haverá vitória sem batalha. O intercessor, ele sairá com lágrimas, mas com certeza ele voltará com alegria. Ele terá resultado daquilo que ele busca. Muitas vezes nós pensamos: não vou orar mais, não vale a pena orar, está muito difícil, as coisas estão chegando a uma situação que acho que nem a oração resolve mais. Quantas vezes pensamos assim? Mas temos que continuar orando, temos que continuar buscando em Deus. O profeta Samuel, juiz Samuel, ele vê o povo tomando umas decisões contrárias a tudo aquilo que Deus queria para o seu povo.
tudo aquilo que Deus tinha preparado para o seu povo. Deus levanta os juízes para governar a terra, e o povo agora começa a olhar para as outras nações, e começa a pedir um rei, para que houvesse sobre eles um rei. E Samuel, naquele momento, rejeitado pelo povo, tinha sido um juiz honesto, um juiz que cuidava do povo por tantos anos. Ele vê agora o povo rejeitando a sua direção e pedindo que viesse para eles um rei. Abra a tua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 17, diz assim a palavra: E hoje, cega do trigo, chamarei, pois, o Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo esse mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servir ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis por seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor trazer-vos o seu povo. E disse ele: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel estava ali, diante do povo que pedia agora um rei, rejeitava o seu juiz, e ele se sentia agora rejeitado pelo povo. E ele fala com Deus, ele pede a Deus um sinal, e ele diz: olha, haverá trovões, haverá relâmpagos, haverá chuva, e será um sinal que Deus não está se agradando disso que vocês estão pedindo. Mas o povo continua na vaidade, e Samuel diz: olha, vocês estão buscando vaidade por vaidade, mas longe de mim parar de orar por vocês. Ainda que nós estejamos vendo a situação indo de mal a pior, nós que somos intercessores, nós que conhecemos o poder de Deus, não podemos parar de orar. E ele diz: longe de mim parar de orar por vocês. Quando Samuel ele renunciou ao ofício de juiz, e nós temos que entender que os verdadeiros filhos de Deus, eles voltarão à oração, e eles devem se manter na oração. O pai deve orar pela família, a esposa deve orar pelo seu marido, não desistir da oração, sempre se manter em oração, sempre buscando a Deus em oração. Ainda que nós estejamos vendo o mundo indo de mal a pior, mesmo que estejamos vendo que o mundo procura as coisas contrárias à palavra de Deus, os intercessores não podem parar de orar, não podem parar de buscar a Deus. Jeremias é do tempo que profeta, do tempo que o povo foi levado cativo, e ele estava ali orando pelo povo que tinha sido levado cativo. Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 15, versículo de número 1, diz assim: disse porém o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. Ainda que Moisés e Samuel se colocassem diante de mim,
eu rejeito esse povo, porque esse povo tem buscado o mal, tem buscado maldade, mas mesmo assim, Jeremias continuou orando, continuou clamando, continuou pedindo a misericórdia de Deus. Nós temos que buscar a misericórdia de Deus, ainda que pareça que Deus não vai responder, ainda que pareça que Deus não está preocupado com tudo que está acontecendo, mas nós, intercessores, temos que continuar orando e buscando a Deus. Buscando. Quantas vezes pensamos, eu não vou orar mais pela minha família, eles não querem saber de Deus, eles não querem ouvir, eles não querem dar ouvir a palavra, mas nós temos que continuar. Ezequiel, contemporâneo do mesmo tempo de Jeremias, ele também era um intercessor do povo, sabia que o povo estava sofrendo, levado cativo, levado para outras terras, estavam longe da presença de Deus. Abra a tua Bíblia em Ezequiel capítulo 14, versículo 12, diz assim: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Deus estava olhando para um povo que não dava crédito aos profetas, e ele vai respondendo agora a Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, ainda que esses 3 homens estivessem intercedendo, eu não iria mudar. Noé, Daniel e Jó. Nós temos que saber que Deus conhece o nome dos intercessores. Deus conhece o teu nome. Quando você está orando, quando você está buscando, Deus sabe o teu nome e por que você está orando. E por amor a você, Deus pode livrar a tua casa, Deus pode livrar os teus familiares. Deus reconhece você, sabe que você está orando. Quando o povo estava ali, longe da presença de Deus, Deus se esqueceu deles? Deus não se esqueceu. Ainda hoje pela manhã, a palavra foi exatamente essa: Deus não desiste de você. Pedro era um homem que prometia muito, era aquele homem falante, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas no momento mais difícil, ele vem fraquejar. E Jesus, quando ressuscita, vai à praia e diz: eu quero falar com Pedro. Todos, ou qualquer um poderia dizer: mas Pedro traiu, Pedro fraquejou. E Jesus vai lá e chama Pedro: Pedro, você me ama? Então faça a minha obra. Por 3 vezes Pedro negou a Jesus, e por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro: você me ama? Deus não se esquece daqueles que o buscam. Deus jamais vai desistir do seu povo. Deus jamais vai desistir de uma nação como a nossa, que sempre buscou ao Senhor, que sempre honrou ao Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo dias difíceis. Estamos muitas vezes pensando: mas a família não tem mais jeito, parece que tudo se perdeu. Não, continue orando, continue clamando, continue buscando o nome do Senhor. O Senhor vai tirar do cativeiro. O Senhor vai trazer novamente com alegria. A palavra, ela nos fala que aqueles que choram, aqueles que buscam mesmo chorando, quantas vezes temos que orar pelos nossos chorando: Senhor, mas eles não querem nos ouvir, Senhor, eles não dão crédito à nossa palavra. Então, mesmo quando parece que tudo está perdido, o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia,
para Jeremias parece que Deus tinha se esquecido, para Ezequiel parecia que não haveria mais jeito. Olha, Deus fala para Ezequiel: não, ainda que tivesse os melhores intercessores aqui, eles só iriam salvar a sua própria alma. Mas há uma promessa de Deus: quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, o Senhor muda decretos. Se há decretos de morte, o Senhor tira os decretos de morte. Por amor aos seus servos, por amor àqueles que buscam, por amor àqueles que clamam, o Senhor muda situações. E Deus agora traz o povo do cativeiro, e eles voltam do cativeiro como se nada tivesse acontecido. Eles nem sabem quanto choro houve, quantas pessoas choraram, quantos passaram a noite orando por eles. E eles voltam dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando uma pessoa é liberta, a primeira coisa que ela fala é: eu estou me sentindo livre, estou me sentindo leve agora. Quando você ora por uma pessoa que ela está possessa por demônios, ela diz: nossa, nunca me senti tão leve, porque havia uma opressão. Esse povo, ele volta do cativeiro, ele diz: nós estamos agora como aqueles que sonham. Voltou o riso aos nossos lábios, nós estamos voltando agora com alegria. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Eles voltam cantando pelas estradas. Mas quantas lágrimas teve Jeremias, quantas lágrimas teve Ezequias, quantos oraram para que eles fossem libertos. E quando eles são libertos, muitas vezes nem sabem que você orou, eles nem sabem que você chorou, eles não sabem que você passou a noite, muitas vezes em claro, buscando resposta de Deus. Mas quando eles voltam com alegria. Mas diz a palavra: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. É a promessa para o intercessor: você vai ter alegria. É a promessa daquele que busca para que os seus familiares sejam resgatados, sejam libertos, sejam transformados. Alegria chegará ao teu coração, trazendo consigo os seus resultados. Deus conhecia o povo todo. Deus chama o povo todo pelo nome. Deus conhecia cada um, Deus conhece a cada um. Mas havia pessoas que eram especiais para Deus. Havia homens ali a qual Deus fazia menção dos seus nomes. Para Jeremias, Deus diz: Moisés e Samuel são especiais para mim. Noé, Daniel e Jó são especiais para mim. Por quê? Em tempos difíceis, esses homens clamaram pelas pessoas que estavam caindo, por pessoas que estavam indo por caminhos errados. Tiago diz: Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, e Deus ouvia as suas orações, ou Deus ouviu a sua oração. Elias era um outro profeta, que quando ele vê Jezabel dominando a nação, ele vai buscar a presença de Deus, e ora pela nação, e pede para que Deus intervenha na nação. Assim somos nós. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos, nós não podemos aceitar, não tem jeito não. A oração, a intercessão trará vitória à nossa casa e à nossa família. Outro homem que buscou a Deus, quando Deus dá um decreto de morte: olha, eu vou destruir Sodoma, e eu vou destruir as cidades ali que estão debaixo desse pecado. Então Abraão, ele intercede por um parente que estava lá. Abra a tua Bíblia em Gênesis 18, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor.
Aqueles homens foram para a destruição da cidade. Eram anjos. Mas enquanto eles foram, Abraão ficou ali na oração, intercedendo, pedindo para que Deus tivesse misericórdia, que Deus se lembrasse do seu sobrinho que lá estava. E ele vai então falando com Deus, ele vai intercedendo a Deus. E chegou Abraão dizendo: destruirá todo o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também, e não poupará o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então Abraão vai conversando com Deus, intercedendo. Olha, tenha misericórdia, se pelo menos tiver 50 justos. Ele vai orando para que Deus não destruísse toda a cidade. Vai levando oração. Então a oração, ela vai mudando toda e qualquer situação. Não importa o que está se levantando, não importa como está se levantando, a oração, ela muda até o ataque do inimigo. Quantas vezes nós pensamos agora, o inimigo é mais forte do que nós. Agora não tem jeito. Agora nós estamos numa situação que o inimigo, ele vai dominar. O rei Ezequias, ele ouve a notícia que Senaqueribe iria entrar contra a cidade, iria destruir tudo, e ele manda uma carta dizendo: olha, não há um Deus que possa me resistir. Você já tem ouvido falar do que eu fiz pelas cidades em voltas, pelos países em volta. Eles também tinham deuses, mas eu derrubei todos eles. Não houve quem pudesse nos reter ou nos segurar. E o rei Ezequias, ele não tinha saída a não ser ir buscar juntamente com o profeta Isaías a oração. Buscar em Deus que mudasse aquela situação. Abra a tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 20, diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isto e clamaram aos céus. Oraram contra isso. Não importa o que o inimigo está falando contra a tua casa, contra a tua família, ore contra isso. Não aceite isso como verdade. O inimigo, ele se mostra muito forte, mas eu vou destruir, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar. Há um Deus que nós servimos, que pode todas as coisas. E a oração, ela move a mão de Deus. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães no arraial do rei da Síria. E envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos mataram ali a espada. A palavra do Senhor diz que ele voltou para a sua terra. Senaqueribe era um grande conquistador, tinha conquistado muitas nações, mas ele se encontra agora uma nação pequena, uma nação que já tinha pagado tributos. Muitas vezes nós pensamos: eu não tenho mais o que fazer. Assim estava o rei Ezequias. Ele já não sabia mais a quem recorrer. O ouro que ele tinha já tinha entregado. Os bens, os utensílios do templo, tudo ele tinha entregado a Senaqueribe. E ali ele estava agora esperando a sua morte e a sua destruição. Há momentos que nós pensamos: estou destruído, agora não tem mais jeito. É nesta hora que a oração, ela dá palavras de vitória. É nesta hora que a nossa oração tem que ser contra as hostes malignas. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu.
Ore contra tudo aquilo que o inimigo está levantando. Ore contra os ataques, contra a palavra contrária, contra aquilo que o inimigo está se levantando. E muitas vezes nós vamos encolhendo, muitas vezes nós vamos nos intimidando e nos esquecendo que o nosso Deus é poderoso. Aquilo que eu não posso, aquilo que nenhum exército humano pode, Deus pode. Naquela noite, Deus enviou seus anjos. Todo o exército de Senaqueribe foi destruído. 185 mil homens. E Senaqueribe, ele foge para a sua terra. E lá, diante do seu Deus, ele é morto. Morto pelos seus próprios. Porque Deus ama o seu povo. O Senhor tem nos chamado a sermos intercessor. Não importa o que se levanta, não importa como se levanta, ore contra isso. Ah, mas minha família, meu pai, meu filho, hoje é dia dos pais, ore pelos pais. Ore sem ter medo, Deus vai dar a libertação. Ore porque Deus responde à oração. Não é na minha força, não é na sua força, mas é no poder de Deus. Abra a tua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 em diante, diz assim: quanto porém ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. O que a palavra está nos dizendo? Trabalhe, faça o que você tem que fazer, não entre em contendas, mas leve tudo ao altar. Apresente a Deus toda afronta maligna, tudo aquilo que o inimigo se levanta contra a tua casa, contra a tua família. Não entre em contenda pessoal, leve ao altar, fale com Deus, entregue no altar. Senhor, eu estou sendo envergonhado. Senhor, eu estou passando por essa privação. Senhor, o Senhor tem prometido. Busque nas promessas de Deus. Senhor, a tua palavra diz que se orarmos, se buscarmos, o Senhor cura o enfermo, o Senhor liberta o necessitado, o Senhor transforma vidas. Senhor, eu sei que há um peso sobre nós. Nós temos que orar. Nós temos que clamar, não podemos desistir. Senhor, ouça a oração do aflito e do necessitado. Senhor, aquele que clama pela sua casa, aquele que clama, Senhor, pela sua família, aquele que recebe afrontas no seu dia a dia. Senhor, ouça a oração nesta noite, Pai. Senhor, Senaqueribe, ele se posiciona, ele vem sempre com as suas afrontas. Rei Ezequias e Isaías, eles clamam a Ti em oração, e o Senhor responde. Senhor, sabemos que o Senhor é um Deus que responde às orações. A oração de um justo tem muito em seus efeitos. Não pare de orar, não pare de buscar, Deus dará a saída. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé, fale com Deus nessa noite. Talvez há uma aflição no teu coração. O inimigo tem se levantado furioso contra a tua casa, contra a tua vida, contra os teus negócios. Mas se posicione, busque ao Senhor. Não desanime, não pare de orar. Muitas vezes vamos levar a semente chorando, mas com certeza nós teremos o resultado da alegria. Senhor meu Pai,
Senhor, aqui está, Senhor, os teus servos, aqueles a qual o Senhor conhece pelo seu nome, aqueles a quem o Senhor escolheu no ventre da sua mãe, Senhor, aqueles que ainda antes de nascer, o Senhor já tinha feito menção ao seu nome. Senhor, estamos aqui esta noite, Pai, clamando por misericórdia. Senhor, sabemos, Pai, que o inimigo tem se levantado furioso contra os negócios, contra a nossa casa, contra a família, contra a tua obra, mas Senhor, clamamos a Ti nesta noite. Senhor, venha, Pai, mude essa situação. Senhor, tira o engano do coração, Senhor, dos filhos. Tira, Senhor, o engano do coração dos pais. Senhor, há muitos jovens orando pelos pais, há pais orando pelos filhos. Senhor, estamos orando pela nossa nação, estamos orando pela nossa igreja. Senhor, olhe por nós nesta noite, Pai. Toda afronta do inimigo, Senhor, como Senaqueribe se levantou contra aquela nação, Senhor, principados e potestades têm se levantado contra a nação, contra a casa, contra indivíduos. Senhor, nesta noite, Pai, nós pedimos a Ti que dos céus nos mande respostas. Senhor, dá resposta de oração. Aquele que está orando, Senhor, por toda a afronta que o inimigo tem levantado, Senhor, dá vitória nesta noite, Senhor. Dá vitória à tua serva, dá vitória ao teu servo, dá vitória à família, Senhor, dá vitória a filhos, dá vitória, Senhor, àqueles que estão te buscando. Responde à oração, Senhor, ao que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.